Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje do XPIN, né? O XP Industrial, fundo imobiliário aí de galpão industrial da XP, tá certo? Um fundo que tem passado por alguns desafios, que tem tentado ali se superar, tá certo? Então, vamos lá. O fundo hoje ele conta com patrimônio de pouco mais de 756 milhões de reais, tá certo? Fundo que tem mais de 47 mil cotistas, e tem uma taxa de administração relativamente baixa, né, de 0,60 a 0,75, escalonado de acordo com o valor de mercado do fundo, né? Então isso é bom porque dá uma alinhada ao gestor. Se o fundo tiver com valor de mercado baixo, a taxa de administração vai ser menor, como é o caso atualmente, e vice-versa, né? Se for o contrário, vai ser maior. Uma outra boa notícia é que o fundo não tem taxa de performance, tá certo? Agora, adentrando aqui um pouco mais as idiosincrasias do fundo, a gente vê que ele distribuiu, né, 74 centavos por cota, tá? O que dá um dividend yield anualizado de 11,8. Isso aqui é muita coisa, tá? Um dividend yield anualizado de 11,8 em um fundo imobiliário de tijolo é realmente bastante, tá? Claro, né? Para ele estar remunerando assim, é porque o mercado está exigindo que ele remunere assim, e isso já nos indica que há algo por trás desses 11,8, tá certo? Que a gente vai descobrir aqui. Outra notícia aqui, né? Outra notícia bastante importante é o saldo de resultado acumulado e não distribuído. Decorrente da venda parcial, né, de um ativo que ele informou que atualmente está em R$ 2,14 por cota, portanto, o fundo com uma gordura boa aí para queimar, tá? Ainda nesse aspecto, né, de fatos interessantes, vamos dizer assim, teve uma inadimplência, tá, relativa a setembro, altíssima aqui no valor de 19,3%, tá, da locação, das receitas de locação, sendo que 4,4, segundo ele, já foi quitado, né, depois ali do fechamento, e a inadimplência remanescente está atrelada aqui ao Sogefi e Aqualimp, que a gente vai ver com mais detalhe quanto representa da receita e de espaço alugado de ABL, tá? Também vale a pena ressaltar que nesse mesmo relatório aqui, nesse fato relevante, né, ele o preço da venda, né, que ele conseguiu um ganho de capital importante e ele vai gerar ali um ganho de capital de aproximadamente R$ 6,54. Aí vai reconhecendo conforme o recebimento das parcelas. Uma parte foi à vista, a outra foi parcelado. Por enquanto, né, isso gerou ali 2,14 e uma parte desses ainda vai vir, ou seja, ele vai ter mais gordura ali para enfrentar certos desafios. Tá? Então aqui é, isso fica claro, né, dos resultados, um lucro imobiliário aqui extremamente relevante, né, corresponde ali a mais 3 vezes ali, pouco menos de 3 vezes, quase 3 vezes, né, o valor da receita de locação, tá certo? Então, realmente é um valor que dá ali ao gestor um certo tempo, né, para ver se o mercado se recupera, tá? Outra coisa que a gente tem que falar também é da despesa financeira. Ele tem uma alavancagem, inclusive ele poderia, né, utilizar uma parte desse lucro que ele teve para abater. Por enquanto não há nada que indique que ele vai fazer isso, é apenas uma possibilidade, tá? A gente vai ver também com mais detalhe essa parte da alavancagem, né? Um pouco aqui do histórico de distribuição e resultado, né? Você vê que realmente setembro teve um valor excepcionalíssimo ali de lucro imobiliário decorrente desse ganho de capital, né, da venda ali parcial de um ativo e chegando aqui, né, no tamanho do desconto do fundo, né, que ajuda a explicar por que um dividend yield tão alto, né, você tem ali o valor patrimonial do fundo em R$ 105,76 e o valor de mercado em R$ 75,43, tá, na data desse fechamento, que dá um desconto ali de R$ 30,33. Não é pouca coisa, tá certo? Né? Hoje ele estava sendo negociado ali aproximadamente 71% do seu valor patrimonial. Portanto, é um fundo que está extremamente descontado e que gerou um ganho de capital importante aí. Pode ser que tenha ali um fluxo positivo, né? Claro que uma hora isso vai acabar, então não dá para projetar isso na perenidade, tá? Mas você tem também um baita desconto ali que dá um certo
conforto, né, para quem achar interessante entrar a esse preço de cota, né? Aqui a gente já viu em termos de rentabilidade aqui acumulada, né? Ele tem perdido para o IFIX, tá? Mesmo se a gente levar em consideração reinvestimento dos seus rendimentos, tá? E se levar em consideração o valor da cota por si só, aí que ele perde feio de lavada, tá certo? Então, chegando aqui no portfólio do fundo, né, que é de fato o que você mais deve prestar atenção, ele é um fundo que, apesar de ser né, é logístico barra industrial, mas mais voltado para industrial, você tem apenas 14,4 de contratos atípicos, tá? E 85 de contratos típicos, né? Tem 5% ali em aplicação financeira, 0,9% em fundos imobiliários e, sem dúvida, a grande maioria, 94%, em imóveis, tá certo? Agora, como eu falei, né, um dos inadimplentes aqui é a tal da Sogefi, né, que responde ali por 12% da receita imobiliária, realmente é a segunda maior, né, participação ali em termos de receita. Então, se esse inquilino não pagar, realmente vai prejudicar bastante aí o resultado do fundo, tá? A outra empresa, né, a Aqualimp, ela não aparece aqui, então pressupõe-se que ela tem menos de 5%, tá? Do fundo, mas também que ocupa uma área relevante, que é o que a gente vê aqui, ó, na composição física consolidada, em termos de percentual de área, ela ocupa uma faixa de 6% aqui, né, da área construída, o que também não é um inquilino desprezível assim, né? Como ponto positivo também, você teve uma redução de vacância, tá? Também explicado uma parte por essa venda, chegou a 6,4, isso aqui, dado as condições do mercado atuais, até que é uma vacância baixa, que a gente pode é, dizer, né? Claro, ideal que fosse menor, quase sempre é ideal que, né, seja próximo de zero ou zero, mas enfim, 6,4 está ali abaixo até da média do mercado, tá certo? Então, outro fator relevante aqui é a correção, né? Há uma diversificação de indexadores aqui, se a gente estiver falando de reajuste. Então, ele tem 38 em GPM, 62 em PCA. O GPM nos últimos 12 meses está batendo ali 4,53. O IPCA nos últimos 12 está batendo 4,24, né? Então, se ele de fato conseguir que os contratos sejam cumpridos, né, também é um reajuste ali de 4, não é de se jogar fora, tá certo? E aqui um pouco do período, né, de reajuste, a gente está gravando aqui, né, em finalzinho de outubro aqui, então teria, se a gente considerar que outubro já passou, apenas 8% ali até o final do ano para ver se ele consegue repassar, né, esse reajuste. Não deve ter uma alteração tão significativa nesse primeiro momento, né? Talvez aqui pro já primeiro trimestre ali de 2025, né, que você tem ali 28, 29% da receita, né, em jogo ali. Realmente, se ele aplicar já no reajuste ali em cima, tudo mais constante, você pode ter ali um pequeno incremento nas suas receitas, tá? Das suas atividades core. Aqui está um pouco dos ativos, né, que o fundo ainda possui, né? Um em Extrema, dois em Jundiaí, um em Atibaia, dois, na verdade, né, em Atibaia, no município de Jarinu, São Paulo, e um no Barão de Mauá, também em Atibaia. Então, são três ali em Atibaia, em São Paulo, uma concentração no estado de São Paulo. Então, aí aqui a gestão de forma muito transparente, tá? Diga-se de passagem, independentemente se você gosta ou não gosta do XPIN, gosta ou não gosta da gestão da XP, quando a gente está tratando de fundo imobiliário, ele abre aqui realmente de forma muito transparente. No XPLG ele também faz isso, tá? Então, né, ponto positivo aí para o gestor, que ele coloca exatamente por ativo aqui, tá? Tanto quanto cada inquilino exatamente está ocupando, o tipo de contrato, o indexador, o vencimento, e a gente vê, né, tem uma vacância aqui no ativo de São Paulo, né, tem o Sogefi, né, que está inadimplente, né, ocupa ali uma área de quase 24 mil metros quadrados, né, é um contrato típico que está atrelado ao IPCA e corresponde, né, em termos de ABL, a 8,9% do ABL total, reforçando o seu peso. Tá aí
Na Aqualimp, né, são mais de 15 mil metros quadrados ali, corresponde a 5,7 de ABL, já é um contrato atípico, portanto, esse aqui, né, em teoria, juridicamente, se ele não pagar ou enfrentar uma dificuldade maior, você tem, né, mais robustez ali, mais garantia, mais enforcement para poder fazer cumprir o contrato, tá certo? Outra coisa que vale a pena ressaltar nessa é a vacância aqui. Aqui também tem vacância, de aproximadamente 9 mil também em Jundiaí. E outra coisa que vale a pena ressaltar é, né, que um dos inquilinos dele é a Polishop, né, que a gente sabe que está enfrentando também uma situação desafiadora, para dizer o mínimo, tá certo? Tem, né, saída de alguns shoppings, tem tido problemas de inadimplência também, corresponde a 4,9 de ABL, também não é uma que fica ali um certo risco também, tá certo? Como eu falei aqui, né, no Aqualimp, ele tem uma multa rescisória ainda, que pode ser multiplicado, né, pelo que falta ali até o vencimento, tá? Em termos consolidado ali hoje, ele fechou o portfólio com 19,3% de inadimplência, 6,4% de vacância, tá? Então, certamente a inadimplência é o maior ponto de atenção atualmente do XP. E aqui ele coloca aqui, né, um certo mapa de negociações para essas áreas que estão vagas. Então, ele classifica ali em fase de assinatura pouco mais de 3 mil metros, né, que seriam as negociações mais adiantadas aqui. Também tem outras que ele classifica como baixa possibilidade, prospecção e tal, negociação. Mas se a gente for considerar um desfecho mais positivo aqui, né, nessa fase de assinatura, você está falando da ocupação de 1,4 de ABL, então ele iria diminuir ainda mais a vacância, poderia chegar a 5 se isso tudo aqui se concretizar, tá certo? E para a gente fechar aqui, vamos falar da alavancagem, né? São total ali de 156 milhões, né? Um pouco mais de 156 milhões em alavancagem. Um é IPCA mais 6,5, outro é IPCA mais 7,5. Os períodos de carência já passaram, então realmente o resultado financeiro tem impactado, né, negativamente ali no fundo e que vai, claro, impactar na distribuição. Esse valor aqui é de aproximadamente 20%, tá, do PL do fundo, e aqui eu não considerei, na verdade, eu não coloquei, né, o PL líquido, eu considerei tudo, inclusive o caixa, né? Uma conta que o pessoal faz às vezes é tirando, né, o caixa, esse valor diminuiria, mas eu gosto de considerar o patrimônio total, então você teria ali 20% do PL de alavancagem, né? Se a gente considerar o patrimônio total, tá certo? Então, por hoje era isso, pessoal. Falamos do XP Industrial Fundo Imobiliário. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar ao maior universo, pelo menos aos 47 mil cotistas do XP, tá certo? Grande abraço.